Começar o programa de hoje, turma, porque os olhos estão voltados para um único assunto nesta quinta-feira. Eu sei que você quer ver a gente discutindo isso daqui, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Nesse momento, para contextualizar a todos que nos acompanham, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou o julgamento da ação. Antes da gente exibir o sinal desse julgamento, eu lembro a todos vocês que Bolsonaro é alvo de uma ação movida pelo partido PDT, que aponta violações cometidas durante aquela reunião com embaixadores em julho do ano passado, lá no Palácio da Alvorada. Naquela ocasião, então, o presidente da República reuniu representantes de países estrangeiros e fez uma apresentação com informações sem comprovação sobre fraudes nas urnas eletrônicas. A imagem que vocês estão vendo aqui, bem no meu telão, é justamente do Benedito Gonçalves, o relator, inclusive, de todo esse processo que está sendo julgado agora no TSE. A gente vai acompanhar rapidamente um trecho da fala dele agora. Na organização do evento em prazo hábil para consolidação. C. Oitiva de testemunhas para deporem sobre fatos devidamente delimitados nos seguintes termos: A. Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, a respeito de sua contribuição e participação na live de 29/7/2021, seu eventual envolvimento na reunião de 18/7/2022 e circunstâncias relativas ao decreto de estado de defesa apreendido em sua residência em 12 de janeiro de 2023. B. Eduardo Gomes da Silva, coronel reformado, a respeito de sua contribuição e participação na live de 29/7/2021. C. Ivo Carvalho Peixinho e Matheus de Castro Polastro, servidores da Polícia Federal, para tratar sobre as circunstâncias e que foram envolvidos em live de 29/7/2021. Na decisão, ainda determinei... Muito bem, turma, a gente vai continuar acompanhando ao longo de toda a manhã. O processo vai ser longo, o julgamento tende aí a demorar bastante tempo. A gente vai trazendo minuto a minuto para vocês todos os votos, todas as observações, o andar da carruagem dentro do Tribunal Superior Eleitoral, para que vocês possam ter a ciência de tudo que está acontecendo hoje. Vamos ver se hoje o TSE julga ou não a inelegibilidade de Bolsonaro, o que pode ou não acontecer, não está 100% solidificado que nesta quinta-feira o negócio acontece. Bom dia, turma. Hoje nós temos, sofá daquele jeito que a gente gosta, Felipe Campos. Hoje tá lotado, hein? E hoje teremos muita dificuldade com o linguajar, principalmente com a nossa língua, porque hoje teremos no programa o pavinato e o pavanato. Então teremos a dupla Pavivi e Pavavá, juntas, inclusive pela primeira vez no Morning Show. Mas, além disso, vejam só, Antônia Fontinelli, vejam este jornalista que está a seu lado no telão, um homem de garbo e elegância da Jovem Pan News, nosso queridíssimo Cláudio Dantas vai participar com a gente do Morning hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Claudião. Obrigada, Cláudio. Honradíssimo estar ao lado do Cláudio. Hoje isso vai pegar fogo. Hoje vai pegar fogo. Saudade da gente trocar de roupas juntos. Antônia, você citou aqui uma figura que a gente... A nossa produção com certeza quis trazê-lo hoje, porque a gente não conseguiu falar com o Bolsonaro, então a gente traz o sósia. Dá uma olhada nessa foto aqui, por favor, minha querida Antônia Fontinelli. Olha isso daí, minha irmã. Dá uma olhada se não é igual. É aquela novela mexicana, é o irmão que odeia o outro. Não, é idêntico, idêntico. Piperninho, saudades. Você tá bem? Estava, Paulo Matias, bom dia a todos. Então, até mais ou menos 10 segundos atrás, né? Eu sinto que você começou agressivo com hoje, né? Mas, de qualquer forma, aquela coisa, né? Gosto é gosto e gosto se discute sim. Escuta, vamos para análise. Cláudio, quero começar com você. O negócio sai hoje ou não sai? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, a expectativa é de que não saia, seja por um motivo ou seja pelo outro. O primeiro motivo é que o próprio TSE se preparou para 3 sessões. Então vai ser um espetáculo. Os jornalistas estrangeiros foram convidados, há uma expectativa, o próprio TSE
anunciou que além da sessão de hoje, estão disponíveis mais 2 sessões para tratar deste caso. Então, há uma expectativa de que nós tenhamos aquelas sessões, aquele julgamento com votos longos, né? Cada ministro vai fazer o seu show ali, né? Porque sabe que esse julgamento está sendo transmitido para todo o Brasil e para o mundo. Federal. Né? E uma outra possibilidade também é que haja um pedido de vista. Mas nesse caso, talvez não ocorra nem hoje, porque a expectativa é sobre o voto do Cássio Nunes. Caso ele peça vista, dificilmente ele votará hoje, porque ele é o penúltimo aí na fila de votação. Então, é essa expectativa que nós temos aqui para hoje, um dia longo, com muito juridiquês, aí o Pavinato vai ajudar a traduzir para a nossa audiência, para todos nós, mas dificilmente teremos qualquer deslinde aí do caso, qualquer solução do caso hoje, aí, qualquer resultado. Muito bem, Cláudio. O importante também é a gente entender, né, turma, o processo, que é um processo meio complexo, né? As pessoas, elas não têm esse conhecimento e realmente é um negócio difícil, porque o corregedor vai ler todo o seu voto inicial, logo depois vem o ministro Alexandre de Moraes e permite as falas tanto da acusação quanto da defesa, e aí a gente tem a palavra do Ministério Público Eleitoral, e aí depois o Benedito Gonçalves volta a falar novamente, e na sequência os ministros votam. Ou seja, se cada um falar 4 horas, amigo, termina na semana que vem, Piperno. Eu me lembro daquele julgamento citado da chapa Temer e Dilma. Foi um julgamento, Dilma e Temer, né? Muito longo. Terminou no dia, na noite seguinte. Começou num dia, depois terminou na noite seguinte e tal. E era uma coisa realmente interminável, porque os votos são muito longos, porque todos eles também são muito prolixos e vão aproveitar aí a oportunidade para dar o seu show. Até porque, às vezes, numa situação como... E o Cláudio pode falar com muita propriedade sobre isso. Numa situação como essa que, por exemplo, surgem candidaturas, por exemplo, até mesmo ao STF. Ministros que acabam ganhando projeção. Ou seja, é o uso da justiça para fazer política, o Pavanato. Me explica um pouco mais. Autopromoção, espetáculo. Quando você teve o surgimento da TV Justiça e começou a dar visibilidade para o que acontecia no STF, no TSE, você teve um fenômeno positivo, que você tem mais transparência, mas também você teve um fenômeno negativo. Os ministros passaram a gostar da opinião popular e passaram a se preocupar com a exposição, a querer aparecer, fazer show. Então, os votos, que muitas vezes eram curtos, sucintos, iam direto ao ponto, passaram a ser votos mais extensos, votos com palavras rebuscadas, e passaram a fazer parte de um espetáculo. E é o que os ministros têm feito. E o que vão fazer hoje? Eles querem fazer um espetáculo, porque boa parte do público nacional e internacional está acompanhando, e isso é prejudicial. O ministro do TSE e o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria se preocupar com aquilo que está na lei, com aquilo que deve ser julgado, o que é certo e o que é errado, não com a opinião popular, não com o que as pessoas estão pensando do julgamento, não com a exposição. Nesse caso, observar a lei para constatar que o Bolsonaro não infringiu a lei. Ele não se enquadra, né, na definição que eles estão querendo aplicar. Porque Bolsonaro não fez nenhum tipo de discurso e não fez, né, não usou do poder político em benefício próprio ou de partido político. Ele questionou o sistema, e o sistema envolvia todos os candidatos. Então, espero que os ministros do TSE, mesmo dando esse espetáculo, mesmo com a exposição, tenham a honra de olhar para a lei e fazer com que a lei seja cumprida. Não é porque gosta ou não gosta do Bolsonaro, não importa se você gosta ou não gosta do Bolsonaro. Os fatos e a lei devem ser respeitadas. Ô, Piperno, o que você está olhando pro Pavanato assim? Ele é seu filho. Rapaz, não, eu tô aqui, assim, um misto de perplexidade e até, assim, estupefação, porque... Mas nem a Michele seria tão enfática na defesa do Bolsonaro. Ô, Antônia, falando em Bolsonaro aqui... O Bolsonaro tá meio cabisbaixo, você não tá achando, não? Eu acho que ele, já sabe o resultado. Eu tô falando isso, não é de hoje. Ele sabe o resultado, também não é de hoje.
O que eu acho uma pena, assim, acho que não sei, o Piperno vai obviamente discordar de mim, acho que não é para tanto, sabe? Acho que tem tanta gente aí para a fila dos inelegíveis, estão sacrificando esse homem, né, a todo custo, essa é a realidade. Mas eu, e hoje eu digo uma coisa para vocês, se o Bolsonaro ficar inelegível, a partir de hoje eu vou acreditar em tudo que a minha fonte me fala e nos conselhos que ele me dá. Se Bolsonaro ficar inelegível é porque realmente eu estou muito bem informada. Ô Cláudio e Piperno, eu preciso dar um recado aqui para vocês, porque vocês estão começando, fazendo aqui o programa, os primeiros programas aqui no Morning, e a Antônia, eu queria muito apresentar para vocês depois. A Antônia tem um instituto de pesquisas que é extremamente renomado, é o Datafonta. O Datafonta, Piperno, ele pega 5% e analisa os 5% de uma forma que é só a Antônia que sabe analisar. É muito bom. Sabe que eu tenho razão. Sugiro vocês depois darem uma olhada nas pesquisas que já foram feitas pelo Datafonta. Posso pedir, então, enfim, um palpite do Datafonta? Por favor. Vai ser 5-2, 6-1 ou 7-0? Eu acho que vai ser um positivo por uma questão que eu também não posso falar. 6-1, então, rapaz. Ô, Mano, o argumento que o Pavanato usa aqui é de que dá para comparar a situação com a chapa Dilma e Temer. Inclusive, a defesa do Bolsonaro não quer que a minuta do 8 de janeiro seja inserida nesse processo, dizendo que, o processo não tem que falar sobre isso. Não dá para comparar as situações, porque o ponto central é o seguinte: o que é que está sendo analisado? O que é que constituiria, segundo a tese, o abuso de poder? No caso Dilma Temer, havia alguns argumentos, depois se ampliou para outros argumentos, dado os desdobramentos da Operação Lava Jato, que evidenciaram os escândalos de corrupção e o uso de dinheiro roubado de estatais para a campanha eleitoral da chapa Dilma Temer. Mas o que estava sendo avaliado ali era outro tipo de abuso de poder. Agora, a questão central é a seguinte: um presidente da República utilizar o aparato público da presidência da República, a estrutura de governo que todo cidadão, todo pagador de imposto custeia, para reproduzir uma narrativa que tenta descredibilizar as instituições do Estado brasileiro e o sistema eleitoral, constitui abuso de poder? Sim ou não? Então, as provas que estão sendo acrescentadas ao processo são para dar robustez a esse comportamento, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro utilizou o aparato da presidência da República para, em contrariedade à lei e à obrigação legal do presidente, tentar desgastar a credibilidade do sistema eleitoral, e isso constitui ou não abuso de poder. Não Essa é a discussão. Porque não foi em benefício próprio ou de partido político, que é o que está na lei. Para enquadrar o Bolsonaro e condenar ele de alguma forma, você tem que fugir da lei. A interpretação, quando se trata de medidas restritivas de direito, que é o caso, ela deve ser estrita à lei, não dá tempo, não dá espaço e não dá margem para divagação, para confabulação. Então o TSE tem que cumprir a lei e permitir que o Bolsonaro dispute a eleição, porque é o papel correto, não porque é uma questão de gosto ou preferência. Mas entende que esse já é outro argumento. Exato. Fala, Claudião. Deixa eu acrescentar aqui, dar um pitaco aí na conversa, porque assim, eu acompanhei o julgamento da chapa da Dilma e Temer, inclusive nos meses anteriores tive a oportunidade de investigar muitas das denúncias e trazer novidades, várias delas depois adicionadas aí na acusação, mas que acabaram sendo desprezadas, inclusive toda aquela questão envolvendo gráficas fantasmas, dinheiro que foi direcionado a determinadas empresas, a empresa que fazia os palanques da Dilma, que organizava os palanques regionais e tal, dinheiro que não era pouca coisa, a gente tratava de cifras de 20 milhões, 30 milhões, recursos que não foram comprovados a utilização deles na prática, né? Então, era para além de investigação de Lava Jato, houve uma série de novas denúncias que simplesmente elas foram desprezadas. A gente até, a imprensa de uma maneira geral, passou a ironizar o julgamento,
a chapa foi absolvida por excesso de provas. Foi a primeira vez na história em que uma chapa era absolvida pelo TSE por excesso de provas. Mas o que ficou claro naquele julgamento? Que a questão política, o entendimento político, ele se sobrepõe ao jurídico, ao técnico. Então, você teve aí a auditoria feita pela equipe técnica do TSE, uma série de achados, etc., mas tudo isso foi para a gaveta. Então, no fim do dia, o que se tem é um julgamento político. Basta ver o que aconteceu com o julgamento aí da cassação do Deltan, uma unanimidade, poucos segundos de julgamento, aquela coisa toda que a gente já debateu, e um entendimento que foi novo, uma novidade. Uma novidade. A jurisprudência citada no relatório, né, do relator foi uma decisão que não tinha nem, vamos dizer assim, para você achar uma similaridade com o caso do Deltan, tinha que realmente fazer um esforço grande. Então, no fim das contas, o que a gente percebe é que no julgamento nesse julgamento, especialmente aqueles que envolvem candidatos, nomes de peso, como presidente e agora o ex-presidente, são julgamentos eminentemente políticos. Então a gente pode aqui fazer, né, puxar daqui, puxar dali, toda essa questão, fazer comparações, mas foi desprezada as provas lá, agora deveriam ser também. Existe toda uma razão, né, técnico-jurídica para que, de fato, sejam desprezados. Mas também, agora, se você for interpretar que não, poxa, o que surgiu agora é importante para a acusação, ótimo, mas o que surgiu lá atrás também era. Então, essa interpretação que cabe aos ministros, no fim das contas, ela é uma interpretação política e, numa boa, é conveniência política, tem a ver com contexto político, tem a ver com o recado que se quer dar. Sim. Qual é o recado que o TSE quer dar? Está muito claro. Você teve um candidato que colocou em dúvida o sistema eleitoral e o que se quer é dar um recado para que não haja outros Bolsonaros, para que a questão do sistema eleitoral ela nunca seja colocada em debate dessa maneira, né, com o próprio presidente da República, que foi eleito por este sistema, colocar em dúvida o próprio sistema. Perfeito, Cláudio Piperno, eu sei que você está um pouco nervoso, mas aguenta aí, porque eu sei que você quer fazer um contraponto nessa fala do Cláudio, mas antes eu preciso ir para Brasília, porque a gente vai continuar acompanhando mais um trecho do que diz Benedito Gonçalves, que é relator, inclusive, do processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Os fundamentos adotados para refutar os diversos pontos trazidos no pedido de reconsideração. Houve preclusão temporal, lógica e consumativa no que diz respeito, à admissibilidade da juntada da minuta de decreto de estado de defesa e a rejeição da alegada violação à estabilização da demanda, tendo em vista que ambas as matérias foram objeto de decisão anterior já referendada em plenário e, 2, ao requerimento do prazo que havia sido assinalado para a manifestação dos investigados a respeito do documento, que, ademais, foi maior do que o previsto em resolução e ainda foi devidamente utilizado pelos réus para exercer plenamente suas faculdades processuais. As balizas fixadas em plenário para admitir o contraditório a novos documentos e fatos supervenientes, não produzir efeitos antisonômicos ou postergação ad eterno do processo, pois o entendimento embasou a produção de provas de interesse, tanto do autor quanto dos investigados, em decisões específicas, devidamente fundamentadas, o que se deu sem qualquer prejuízo à celeridade e a racionalidade do processo. As diligências complementares determinadas de ofício foram criteriosamente justificadas de forma objetiva, com respeito ao princípio da não surpresa, submetendo-se ao prévio contraditório, a compreensão do juízo a respeito do estágio da controvérsia de forma imparcial, à luz do debate das partes e das provas já produzidas.
A atuação de ofício não foi tardia e tampouco destinada a corrigir a atuação processual da parte autora, uma vez que está previsto no procedimento da AGE como dever do corregedor avaliar se, após a audiência de instrução, são cabíveis diligências necessárias para o deslinde da controvérsia. Requisição da prova documental aos órgãos governamentais, que foram encabeçadas pela testemunha da defesa, decorreu diretamente de se identificar contradições entre, de um lado, a menção expressa a Carlos França no discurso de 18/7/2022 e a justificativa dos investigados para arrolar as testemunhas que teriam particular conhecimento dos fatos e, de outro, a uníssona negativa das testemunhas em juízo que tivesse qualquer envolvimento relevante na concepção, no planejamento e na execução do encontro de 18 de julho de 2022. A requisição à Casa Civil não foi determinada com vista a um resultado pré-definido, mas para conhecer os fatos e poderia até mesmo redundar como sustentar os réus na informação de que não existiam documentos oficiais a respeito da reunião de 18 de julho de 2022. Saliento que essa hipótese não se verificou. 24 minutos na manhã desta quinta-feira. A gente vai continuar acompanhando esse julgamento que deve demorar mais algumas boas horas por aí, que está julgando a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O julgamento está no início, ainda na primeira etapa. A gente vai acompanhando ponto a ponto ao vivo aqui na programação da Jovem Pan.